Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para que acompanhem um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada, para os que têm acompanhado de madrugada. E é com muita gratidão, satisfação no meu coração que eu venho compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva, renovadora, transformadora, sustentadora palavra do Senhor para os nossos corações. E hoje, queridos, a palavra do Senhor é aqui em Mateus 7, 1, 2, que fala: não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que medirem será usada para medir vocês. E o nosso título de hoje é Nos Cabe Amar. E a frase do dia é: troque seus julgamentos pelo amor. E a palavra-chave, queridos, é amar. E o amor, queridos, é algo que nos sustenta, né? O amor é a nossa base, o amor é como se fosse a coluna, a espinha dorsal do corpo que sustenta, né, o nosso corpo. Sem amor, nós não existimos, né, querido? Primeiramente é o amor de Deus por nós, depois o nosso amor por Deus, o amor por nosso próximo, né, pelo nosso próximo. A palavra do Senhor nos diz: e se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, somos mentirosos. E a palavra do Senhor também nos diz, né, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa frase do dia de hoje está dizendo: troque seus julgamentos pelo amor. E, queridos, quando nós amamos de verdade, quando nós praticamos o amor, nós paramos de apontar o dedo, de julgar, né? Porque nós adquirimos empatia, né? Quando nós temos amor, nós temos empatia, nos colocamos no lugar do nosso próximo. Então nós não julgamos, né? Nós entendemos, nós procuramos acolher, abraçar, amar, entender, né? Procuramos ser generosos, procuramos amar na prática, né? Como a palavra do Senhor estava dizendo ontem, ali sobre Ruth e Noemi, né? Ruth escolheu amar, né? Ruth, sem nenhum interesse, resolveu acompanhar a sua sogra, cuidar, né, dela na caminhada. Ela sabia que não seria uma caminhada fácil, mas ela escolheu o caminho do amor, e o amor transforma, né? Na caminhada, naquela jornada de Ruth e Noemi, né? A história das duas foram transformadas, né? Ruth teve suprimento de todas as suas necessidades, né? E pôde também suprir as necessidades de sua sogra Noemi. Então, queridos, quando nós amamos, né, nós estamos caminhando para transformação, estamos caminhando para ser melhor a cada dia, e nós somos transformados, né? Não tem como nós conhecermos a Jesus, conhecermos o amor de Jesus, conhecermos a Deus e não amarmos, né? O cristão de verdade, ele ama, ele cuida, ele protege, né? Não fica apontando o dedo, julgando, mas ele procura orar, aconselhar, entender o seu próximo, né? A palavra do Senhor, novamente lendo aqui Mateus 7, 1, 2, diz: não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vós serão julgados, e a medida que medirem será usada para medir vocês também, né? E a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 7,12: portanto, tudo que vós quereis, né, para vós, então façais também, né? Tudo que nós queremos de bom para nós devemos fazer para o nosso próximo. Já viu assim, quando você está na estrada ou no seu bairro, algumas placas dizendo:
generosidade, gentileza gera gentileza, né? Generosidade gera generosidade. Então nós precisamos ser gentis, precisamos ser generosos. Quem dera, queridos, esse mundo fosse movido pelo amor, pela empatia, pela generosidade, né? Quem dera o mundo quisesse ouvir verdadeiramente a mensagem de Jesus, né? E fazer como Jesus fez, né? E sempre se perguntar o que Jesus faria nessa situação, antes de julgar, antes de apontar o dedo, né, para o seu próximo, antes de tomar uma decisão, antes de falar algo. Mas não, nós estamos constantemente armados, né? Qualquer situação, qualquer assunto vira um problema, né? Porque as pessoas estão sem paciência com nada, o coração faltando amor, faltando empatia, faltando generosidade, faltando compaixão com o seu próximo. Então, queridos, a palavra do Senhor nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. A palavra do Senhor nos diz: se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, o devocional de hoje está nos ensinando a não julgar, né? A acolher, cuidar, praticar o amor, né? Exercer o caráter de Jesus em nós. E a leitura diz assim: somos produtos de construções sociais distintas, alguns com lares saudáveis, enquanto outros enfrentam o desafio de famílias desestruturadas. Minha própria história reflete esse contraste. Criado em um lar disfuncional, onde a paz era inexistente, poderia ter escolhido amar menos, dadas as circunstâncias, mas aprendi com a minha mãe que o amor supera o julgamento, pois as ações não definem essencialmente quem somos. Crescer em meio ao alcoolismo de meu pai trouxe sofrimento constante, mas minha mãe, apesar de tudo, via nele qualidades que os outros não enxergavam. Ela acreditava na bondade interior de meu pai, mesmo diante do sofrimento causado por suas ações. Hoje percebo que minha mãe estava certa. Sua compaixão não permitiu que o sofrimento e os defeitos de meu pai anulassem sua verdadeira essência. Essa lição, proveniente de uma experiência difícil, me ensinou que é possível amar, mas independentemente das circunstâncias. Com o tempo, compreendi que não podemos dar o que não recebemos. E os meus antepassados, assim como meu pai, tinham problemas como alcoolismo e violência. E ele cresceu nesse meio. E hoje testemunho que é possível quebrar esse ciclo, pois Deus, em sua sabedoria, nos ama incondicionalmente. A partir de hoje, fuja de todo e qualquer tipo de julgamento. A partir de hoje, fuja de qualquer tipo de julgamento, pois não é a nossa função apontar ou criticar os outros, mas assim como aprendemos de Deus, devemos acolher, respeitar e amar. Seja diferente e reflita o caráter de Jesus por meio de suas palavras e atitudes. Não fomos criados para julgar, mas para amar em todo o tempo. Então, queridos, nós não fomos criados para ficar julgando ninguém, mas para amarmos, acolhermos, cuidarmos. Quanto mais nós amamos, quanto mais acolhemos, quanto mais cuidamos, mais nós sentimos vontade de amar, de cuidar, de acolher. E quanto mais nós movimentamos o amor dentro de nós, né? Quanto mais alimentamos o amor dentro de nós, mais ele transborda. E nunca, queridos, nós vamos nos tornarmos seres humanos piores se nós exercitarmos o amor. Pelo contrário, nós vamos ser cada dia melhor. E sendo cada dia melhor, nós nos sentiremos, né, mais plenos, né, porque o amor,
é a base de todas as coisas. É quando nós amamos verdadeiramente, a convivência fica mais tranquila, independente do local, seja nossa casa, na vizinhança, no trabalho. Se nós formos pessoas que têm empatia, que têm generosidade, né, que pratica o amor não só da boca para fora, mas realmente se preocupa com o nosso próximo, com certeza nós também nos sentiremos bem, né? Porque quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos muito, muito bem. O Senhor nos deixou esse mandamento, né? Porque o Senhor sabia que seria maravilhoso para nós, seres humanos, que se nós realmente praticássemos esses mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se você está marcando, marque aí. O nosso título é Nos Cabe Amar, né? E essa frase, né, nos cabe amar, carrega a ideia que o amor não é apenas um sentimento, mas uma atitude, um dever, uma responsabilidade que nos pertence. É uma escolha ativa e consciente em relação às pessoas. Praticar o amor, né, nos responsabiliza a termos a consciência que devemos amar sem medir esforços, de uma maneira altruísta, sem interesse, né? Amar sem interesse, queridos. Isso foi o que Ruth fez com Noemi, né? No devocional de ontem. Ruth amou sem nenhum interesse. Sua sogra não tinha nada de, né, material a oferecê-la, mas ela simplesmente amou. E o Senhor deu uma linda história, né? Uma linda, Deus transformou a história de Ruth através do amor altruísta, que é esse amor sem desejar nada em troca e, além disso, doar, né? Nos doarmos para o bem-estar daquela pessoa, né? E quando nós alcançamos, né, esse patamar de praticar esse amor altruísta, queridos, é maravilhoso. Nós realmente estamos exercendo, né, o caráter de Deus em nós, vivendo a palavra de Gálatas 5:22, né? E como eu estava dizendo, nosso título é Nos Cabe Amar. A nossa palavra-chave é amar e a frase do dia é: troque seus julgamentos pelo amor. Em Romanos 13:10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? E como diz Mateus 22:37, amarás ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, que nós possamos verdadeiramente aprender a amar e, consequentemente, amando, nós não julgaremos. E nós aprendemos hoje, através desse devocional, que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos também, né? Se nós julgarmos, seremos julgados. E só o Senhor pode julgar, né, a todos. Nós não temos que julgar ninguém. O julgamento cabe ao Senhor, né? A nós cabe amar, cuidar, respeitar, proteger e julgar jamais. Quem pode julgar somente ao Senhor, que pode julgar a nós e julgar aos outros. E vamos orar, queridos, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, né? Que nós possamos entender verdadeiramente o que o devocional de hoje está querendo nos dizer. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, neste dia, Senhor, nos conscientizamos que devemos ser compreensivos, amáveis, cuidadosos com o nosso próximo. A tua palavra nos diz, Senhor, que se disséssemos que amamos aos nossos irmãos, que nós amamos a ti, Senhor, e não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Então, Pai, nos ensina a compreender, Senhor. Ah, Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a não julgar, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar
Senhor, a trocarmos hoje a crítica pela empatia, o dedo apontado pela mão estendida. Reconhecemos que muitas vezes é fácil apontar o dedo, rotular e medir o próximo com a régua de condenação. Pedimos, Senhor, perdão pelas vezes que o nosso julgamento foi mais rápido que a nossa compaixão. Que possamos ter o caráter do Senhor em nós, aprendendo dia após dia a acolher, respeitar e amar. Senhor, aprendo hoje a não julgar, Pai, mas a amar, Deus, a acolher, a cuidar, Deus amado. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos amar na prática e não da boca para fora. Que nós possamos, Senhor Jesus, exercitar o teu caráter, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser melhor a cada dia. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos nós apontamos o dedo, nós julgamos, mas nós não queremos mais, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, verdadeiramente ser cheios do Teu Espírito Santo, exalar, Senhor, o Teu bom perfume, ser, Senhor Jesus, a essência do Senhor na terra. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, a cada amado que acompanha os devocionais todos os dias. Senhor Deus, tira toda impulsividade, toda ira. Deus, desarma, Senhor, a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, viver em paz, desarmados, Pai amado. Vivemos em comunhão com o nosso irmão, sem julgar, Senhor. Senhor, sem apontar dedos, sem criticar. Em nome de Jesus, Senhor, tire todo espírito de contenda, toda malignidade, Pai amado, de nossa volta. Tira, Senhor Jesus, todo o mal, Pai. Todo espírito que se levanta para trazer divisão, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus, Deus. Que isso possa abençoar poderosamente a vida de cada amado, cada querido, Senhor. Que em nome de Jesus possa ter uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de comunhão, uma semana, Senhor, de amor, empatia, generosidade com o teu próximo. Em nome de Jesus, Pai, te peço. Em nome de Jesus, Pai, te louvo, te agradeço por essa palavra. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Então, que nós possamos exercitar o que o Senhor está nos ensinando, a não julgar. Não julgueis para que não serem julgados, pois da forma que julgarem, vos serão julgados, e a medida que medir será medido. Então, o que nós não queremos para nós, queridos, nós não, o que não queremos para nós, também não podemos desejar para o nosso próximo. Amém? À medida que nós medimos, seremos medidos também. Deus abençoe, que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.